meus queridos? Tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje? O assunto é a família real no Brasil. É preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa e que fizeram com que o Brasil se tornasse um império. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam domínio e poder na Europa e nas colônias da África, América e Ásia. A Revolução Industrial acontecia na Inglaterra. Esse país se tornou uma grande potência econômica por meio de comércio dos produtos que fabricava e detinha um grande poder náutico. Já na França, havia acontecido a Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que tinha conquistado território em toda a Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estava do lado da Inglaterra ou da França, por causa da briga entre essas duas nações. Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França, a entrada dos produtos ingleses. Com essa medida, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra, porque ele não teria como vender os produtos que fabricava. Aqui está, o bloqueio continental aconteceu no ano de 1806. Então, a França e possessão direta, países dependentes, vitória de Napoleão, derrota de Napoleão e bloqueio continental. Essa linha pontilhada que vocês estão vendo aí de lilás é o bloqueio continental, tá? Onde todos os locais que vocês verem. Então, esses locais o que não podia comprar ou vender produtos. A vinda da família real para o Brasil. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, embora dependesse do dinheiro inglês, mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal e para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha. Precisava fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. A vinda da família real para o Brasil, Dom João, em troca de favor de proteção inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Por meio desse portos, a mercadoria inglesa podia chegar à região da América do Sul. Tá aí, gente, o decreto de abertura de portos às nações amigas, feita por Dom João. Acontecimentos ocorridos com a chegada da família real. Então, com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, a vida na colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criadas, a vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas, escolas foram fundadas, entre outros. Entretanto, o povo português não estava muito satisfeito com a permanência da família real no Brasil. O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses. O sentido para que os portugueses era de que os papéis foram investidos. Portugal havia se transformado em colônia. Em 1815, o Brasil foi levado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, por laços de amizade. Daí em diante, a capitanias passaram a ser chamada de províncias. Em 1812 a 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado. Com a derrota de Napoleão, os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal, e que as coisas voltariam a ser como antes, mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar. Aqui está uma carta que elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal. Acontecimentos ocorridos com a chegada da família real. Ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal nas Américas deixaram de ser colônia e passaram a ser reino, inclusive o Brasil. Em nossas terras explodiram algumas revoltas, como a Revolta dos Alfaiates na Bahia e a Revolução de 1817 em Pernambuco. Ambas as revoluções aconteciam por causa das misérias condições em que o governo deixava a população. A insatisfação do povo com o governo deixava
Era evidente, a insatisfação do povo com o governo português levava as pessoas a acreditarem que as coisas podiam melhorar se estivessem livres e independentes de Portugal. Assim, existiam pessoas que no Brasil queriam expulsar a família real e em Portugal queria seu retorno. D. João conseguiu controlar as revoltas por meio de violentas repressões. Dessa forma, impedia novamente que o Império Português caísse. Pouco tempo depois, começou uma revolta na cidade do Porto, em Portugal. Os revolucionários exigiram o retorno de D. João e que jurasse seu compromisso com Portugal. Em 1818, após a morte da rainha D. Maria I, D. João foi coroado rei de Portugal com o título de D. João VI. Em 1821, ele retornaria a Portugal e o governo do Brasil foi entregue a seu filho, D. Pedro I, como regente. O regente podia tomar qualquer decisão, portanto, governava o Brasil. A todos meus alunos, um abraço, família e escola, uma parceria perfeita.